aula passada, deixamos Ulisses vitorioso, triunfante, gabola, fanfarrão, gritando para o coitado do Polifemo que ele, Ulisses, é quem tinha cegado o Ciclope. E ele agora, julgando-se livre, sem se dar conta que ele estava navegando exatamente no ambiente do pai do Ciclope, Poseidon, ele pensa que vai chegar facilmente em casa. No seu trajeto, eles esbarram primeiro numa ilha, uma ilha de escarpas altas, à margem, sem praia, na verdade, que é a ilha do rei dos ventos, do deus dos ventos, do Éolo. Daí vem o nome, aliás, da energia eólica. E lá ele é recebido muito bem, o Deus é muito hospitaleiro com seus filhos, com suas filhas, num banquete totalmente festivo. E o Ulisses explica que ele está voltando para casa, conta episódios da Guerra de Troia que o deus Éolo queria saber, tinha curiosidade, ele sabia que havia uma guerra, sabia que tinha terminado, mas queria detalhes. Então Ulisses, que é um bom narrador, ele conta e diverte o seu anfitrião e na hora da partida o Éolo, agradecido, diz: olha, Ulisses, eu vou te facilitar a volta para casa. Eu vou aprisionar os ventos. Tu vai levar os ventos sob controle, de modo que tu possas navegar com facilidade até Ítaca, que seria em direção ao sul, de onde ele está. Então ele faz um famoso saco, uns dizem que é um couro de um boi ou de um touro, que foi costurado, de modo a formar assim um grande recipiente, e ali ele coloca os ventos que poderiam atrapalhar o Ulisses, dá um nó na boca do saco e diz: olha, tu podes navegar agora em paz, porque eles estão aqui domados, são os meus súditos, não te preocupa. Então, nós temos aqui, primeiro, uma imagem, muitas ilustrações e muitas pinturas. Aqui é uma ilustração do Ulisses chegando à caverna dos ventos. Lá, os ventos menores, as brisas, todas vivem obedecendo ao Deus. Então, temos aqui a representação, inclusive do navio, como se Ulisses tivesse um navio já do tempo do descobrimento do Brasil. O desenhista é do Renascimento. Bom, em seguida, aqui nesse quadro aparece o Éolo já com o saco, com os ventos, e como os ventos são todos animados, são pessoas, assim como os rios, os ventos também são seres como nós. Quem lembra dos argonautas, havia dois filhos do vento, aqueles que voam e combatem as arpias. Então aqui a gente nota no relevo do saco ali a presença de braços, pernas, são os ventos menores que estão ali amarrados, trancados, para que Ulisses possa navegar em paz. Então essa cena, Éolo dá o saco dos ventos a Ulisses. Aqui tem um close, você pode ver melhor, todos os ventos sempre representados com asas, exatamente são alados. Muito bem, esse presente, que era para facilitar a vida de Ulisses, vai causar problemas. Por quê? Porque depois de todo aquele estresse do Ciclope, o Ulisses está completamente exausto e ele dorme, evidentemente, adormece, e os seus homens começam a discutir sobre o que haveria naquele saco, porque eles não sabem. Eles acham que é um presente de rei para rei, de um deus para um rei, e deve ser uma coisa muito valiosa, e eles sempre tiveram uma certa revolta pela repartição do butim de Troia. Quando as riquezas de Troia foram repartidas, evidentemente, os senhores, os chefes, ficaram com o quinhão muito maior. Então sempre há aquela má vontade dos tripulantes em relação ao Ulisses, embora gostem dele. E agora com esse presente que deve ser uma coisa régia, porque é um deus que deu para ele, e está amarrado com uma espécie de corda de prata, eles dizem: ali deve ter muita riqueza. Ele está dormindo, vamos abrir. A famosa proibição que dá problemas. E eles abrem e os ventos todos saem. E os ventos todos saem e simplesmente os navios de Ulisses
são encaminhados de volta para a ilha de Éolo. E eles chegam lá, o Ulisses diz, mas agora, que situação? O que eu vou dizer para o Éolo? Vou dizer que eu não comando os meus marinheiros? Mas eu vou lá falar com ele. E ele entra de novo na sala do banquete, estão sempre de banquete, e o Éolo diz, o que houve, Ulisses? Está de volta? Ele diz, olha, veja bem, os meus homens aproveitaram que eu estava dormindo, alguns cabeça oca, abriram o saco e os ventos nos trouxeram de volta. Bom, aí com isso o Éolo fecha o semblante e diz, isso me indica que tu não és preferido dos deuses, não está sendo protegido por eles. Há aqui claramente uma repreensão à tua figura. Tu não merece a minha hospitalidade mais. Some daqui, não quero mais te ver. E Ulisses, então, perdeu um trajeto feito, quase chegando já na região, na proximidade de Ítaca. Para completar nossas imagens, está aqui uma imagem bem primitiva, medieval, do Ulisses recebendo o saco de ventos do Éolo. Uma imagem bem simples, mas bem clara a situação, entregando a corda que fecha o saco. Aqui aparece uma cena ilustrada dos homens quando abriram o saco de ventos. Ao abrir o saco de ventos, os ventos saem para tudo que é lado e começam a rodopiar em torno dos navios. Não tem nada o que fazer. E eles saem, então, navegando de novo. Vejam que a volta para casa é que sempre terá obstáculos que ele tem que transpor. Finalmente, eles chegam a outra ilha, é uma infinidade de ilhas. Chega a uma outra ilha onde há sinais de vida, sinais de civilização, e Ulisses, então, disse, não, vamos com calma, porque já tivemos aquela experiência dos ciclopes. No caso do Éolo, foram muito bem recebidos, mas não sabe se nessa ilha há selvagens, porque no momento em que eles passaram do Cabo Malé, lá perto do Peloponeso, como diz Homero, eles entraram num mundo fantástico. Não é o mundo real, não é que eles vão encontrar na ilha sempre habitantes como hoje encontraríamos na Grécia. Podem encontrar monstros, podem encontrar canibais, podem encontrar o ciclope. Então eles estão sempre agora de pé atrás. Encontram uma camponesa, uma jovem, não podia ser camponesa, lavando roupa num riacho. Ela é forte, seria assim, robusta até, não no sentido de ter formas exuberantes, ela é grande, ela é alta, ela é maciça. E Ulisses pergunta onde é que está a cidade, onde é que está o rei, o chefe, e ela aponta com o dedo em direção lá a uma colina atrás da qual estaria o palácio. E ele vai com alguns homens, mas ele tinha feito uma espécie de seguro de vida. Essa ilha é ótima de chegar com os navios porque é fundo o porto, tem um porto. Então os navios não precisam ser puxados para a terra. Então os navios ficam flutuando no porto, o que é uma comodidade. Só que Ulisses, como o porto é uma baíazinha que se enche com... Ulisses está com 12 ou 14 navios naquele momento, que se enche com os navios, ele deixa o dele fora, ancorado lá adiante, na ponta da baía, ele não chega a entrar no porto. Então quando ele entra no palácio, se dirige ao rei, à rainha, na verdade, ele nota que há, para começar, um tamanho desmesurado das pessoas lá. Não é uma ilha de gigantes, mas é quase uma ilha de gigantes. E a rainha aponta para ele, chama lá dentro os seus ajudantes, eles vão prepará-los para jantar. São canibais, eles acabam de entrar numa terra de canibais que estão vendo a comida se aproximar, caminhando, no caso, Ulisses e seus companheiros. Eles começam a lutar para fugir, e Ulisses consegue sair correndo, fugindo, e ele corre para o seu navio. Mas, enquanto isso, lá fora, alertados pelos gritos do rei e da rainha, os outros são os lestrigões, é a ilha dos lestrigões. Os outros correm para o porto e começam a jogar pedras gigantescas. Começam a jogar pedras gigantescas nos navios, enchendo a baía
de pedaços de pranchas, de tábuas quebradas, de homens despedaçados, e os que conseguem nadar, eles arpoam como peixes, diz o Homero. Arpoam como se fossem atuns. E todos morrem ali. Só escapa o navio de Ulisses. Nesse momento, ele é reduzido a um navio só. Todos os outros morrem com os lestrigões. Aqui, eles estão vendo o tamanho. O ilustrador não foi muito feliz, porque é difícil marcar o tamanho de uns em relação a outros, porque a perspectiva nos atrapalha. Mas podem ver aqui encostado do lado direito, quase um gigante do tamanho do Ciclope. São todos gigantes. E aqui a cena em que os lestrigões atacam os navios nessa baía fechada aqui dentro. Isso aqui se torna um verdadeiro matadouro. Ninguém vai escapar vivo daqui. O que salvou Ulisses é não estar ali. Se ele estivesse ali, também ele teria desaparecido, não teríamos mais a volta para casa nem a Odisseia. Agora reduzido a um navio só, e ele tem sempre ele verbaliza isso, ele tem a responsabilidade de levar os homens que puder de volta para casa, porque ele não está só preocupado dele voltar, ele é responsável pelos seus marinheiros. Eles chegam a outra ilha. Na verdade, é um périplo por várias ilhas sem fim. E essa ilha tem uma linda montanha com vegetação, é uma ilha, portanto, aprazível, uma ilha que tem recursos. Mal eles chegam nessa ilha, um veado passa perto do acampamento deles, eles conseguem abatê-lo e eles têm uma refeição. A primeira grande refeição que eles têm, então eles ficam felizes, se sentem revigorados, e Ulisses então sobe lá num promontório, de lá de cima ele olha em torno e enxerga fumaça lá no meio da vegetação. Tem uma casa, tem alguma habitação, portanto, eles vão se aproximar. Só que ele está tão ressabiado a essa altura que ele divide os seus homens em 2 grupos e eles tiram o sorteio no capacete de um deles, quem vai e quem fica. E pelo sorteio ele fica com metade da tripulação e a outra metade vai subir, é uma espécie de colina, né? Vai subir para ver o que temos lá naquela chaminé. A quem pertence aquela chaminé? Claro, quem vai subir vai ser o imediato dele, não é um qualquer. Ele diz, olha, chama-o à parte, assim, tu vai até lá, mas tu fica separado. Já estava com a ideia mesmo dos lestrigões. É sempre bom alguém ficar longe para, se acontecer alguma coisa, ele diz, tu desce correndo, me avisa que nós vamos lá. Eu não quero que vocês todos sofram alguma coisa, eu não fique sabendo. Bom, daqui a pouco volta esse imediato, correndo, esbaforido, diz, olha, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas não foi coisa boa. Nós fomos chegando perto da propriedade, é uma grande propriedade, e havia dezenas de animais, de caça inclusive, completamente mansos, que se aproximavam da gente. A gente não ia fazer nada, nós estamos visitando a casa, mas caça é abundante, javalis, cervos, veados, inclusive algumas feras, e todos eles absolutamente amistosos, nos cercando, se aproximando da gente, mas nós fomos indo e chegamos nos portões e lá vimos que havia mulheres, portanto era um lugar que não era selvagem, e nos receberam, e eu fiquei fora, como tu dissesse. E eles entraram e eu vi eles serem tratados, muito bem tratados, puseram alimentos numa mesa e bebidas e depois eles desapareceram. Eu não sei o que aconteceu. Aí Ulisses, bom, eu vou lá. E vocês fiquem todos aqui. Se eu não descer em 3, 4 horas, vocês simplesmente pegam o navio e voltem para Ítaca e digam para Penélope que eu tentei, mas não consegui sair daqui, morri, e entreguem para ela o que eu tenho, o que é meu, e é isso. Ulisses assume. Claro que nós vimos que os deuses, principalmente Atena, está acompanhando Ulisses, ela está protegendo Ulisses. Ele tem um grande inimigo, que é Poseidon, mas ele tem uma grande amiga, que é a Atena. E Atena manda Hermes, que é um mensageiro, avisar Ulisses do que o espera. Então ele está subindo lentamente, porque também ele não sabe o que vai encontrar,
aquela encosta quando vem um personagem que evidentemente não pode ser um camponês, nem pode ser um pastor, e diz, olha, Ulisses, portanto com esse nome dele, tu vais encontrar lá Circe, que é a filha do deus do sol, filha de Hélios, e que é uma mulher perigosa, uma feiticeira, e ela costuma enfeitiçar os homens que a visitam. Então tu vais levar essa raiz aqui, e ele tira do chão uma raiz que é citadíssima na literatura antiga, mole, ninguém sabe o que é. Mole, não é mole o antônimo de duro, é mole, M-O-L-Y, seria a transcrição. Tu usa isso como uma espécie de antídoto, de garantia. O que ela te der para beber, tu usa essa raiz, põe dentro, e isso vai te proteger do feitiço. Quando ela vir que o feitiço não fez efeito, tu vais puxar a espada, vais encostar na garganta dela e vais pressionar quase até a pele se romper, para ela sentir que tu és capaz de matá-la. Aí ela vai ceder e vai se render. Bom, Ulisses, então, com esse coach, sobe, é recebido, né, muito bem recebido, como era o hábito, dá mais um chefe, né, chegando, mandam que preparem um banho para ele, e ele se banha e passam azeite no corpo, óleo, porque eles usavam como uma espécie de hidratante e para manter o corpo luzidio, e roupas. Então Ulisses se apresenta a Circe, que prepara um chá, uma bebida que ela preparou especialmente para o seu hóspede. E ele então usa aquela raiz e ele vai tomar toda aquela bebida sem que nenhum efeito ocorra. Bom, aqui nós vamos ver, bom, claro que Circe se torna um personagem fascinante, porque é um personagem feminino e é um personagem poderoso, não é malévolo, nós vamos ver que não é malévolo, mas que tem um hábito de transformar os homens em animais. Alguns diziam, alguns cínicos, que era para que assim os homens se compreendessem um pouco melhor. Outros diziam que ela fazia isso porque era muito fácil, era pouca coisa, faltava para transformar o homem em animal. Mas isso fica para o humor da antiguidade. Então ela é sempre uma mulher fascinante. Então aqui nós temos o Mossart, que é um pintor que representa a Circe. Bom, mas essa Circe aqui é toda charmosa, é do século XIX. Aqui é uma ilustração, aqui já colocaram os animais em volta. Aqueles animais que cercaram os tripulantes de Ulisses eram antigos marinheiros que estavam em forma de animais e por isso se aproximavam tentando se comunicar com esses novos visitantes. Então aqui tem uma Circe não muito misteriosa, parece que está fazendo um book, aqui, a pose de book. Essa Circe do von Stuck já é bem mais próxima, embora essa aqui não seja uma bela Circe, mas nota-se o perigo que tem nos olhos dela, no que ela está oferecendo para beber. Aqui do cinema, a Silvana Mangano é uma belíssima Circe, no filme Ulisses com Kirk Douglas, que é uma das melhores filmagens, né, da Odisseia. Essa aqui talvez seria, pelo menos como eu vi esse filme quando eu era pequeno, a minha imaginação da Circe. Uma mulher linda, magnífica e misteriosa. Aqui, então, uma ilustração. Os livros de mitologia no século XIX e no início do século XX eram maravilhosamente ilustrados. Nós vamos ver várias ilustrações de grandes artistas gráficos da época. Então aqui ela está se dirigindo a Ulisses. Ela vai ficar surpresíssima quando Ulisses não começa a se transformar no que ela quer transformá-lo. Não sei qual é o animal que ela tinha escolhido para que ele fosse. E ela fica meio titubeante e depois ela vai revelar que tinha uma profecia que dizia que um dia viria um homem que a dominaria, e ele puxa a espada, encosta na garganta, como tinha dito a instrução de Hermes, e ela se ajoelha e diz, não me mate. E ele diz, não vou te matar, mas tu vais libertar meus homens
que devem estar aqui, porque estava cheio de porcos e de animais fuçando em volta do Ulisses, eram os tripulantes dele. Né? Vai libertar meus homens. Ela diz, mas eu faço isso, mas eu quero que tu te deite comigo. A Circe estava esperando esse homem, na verdade. Ela queria conquistá-lo, assim como a Calypso nós vimos. Ulisses parece ser um pouco um homem interessante. Então ele diz, sim, mas tu vai prometer, pelos juramentos todos, que tu não vai me fazer nenhum outro feitiço para me tirar as forças ou me transformar em alguma coisa. E ela promete, e então os homens voltam ao normal. Aqui tem uma representação medieval, sempre as representações são mais ingênuas na Idade Média, né? Não é o Renascimento, aquela explosão de carne, de corpo. Está aqui a Circe com os tripulantes se transformaram em animais, mas só em parte. Veja que eles são humanos com cabeça de animal, tem cabeça de porco, cabeça de leão, e Ulisses está ali no meio. Tá escrito em cima, lá na legenda, lá, Ulisses ali. Aqui, Circe em ação, isso é de um livro infantil, um magnífico livro, no caso, transformando os homens em porcos. Ela transforma em vários animais, inclusive em pássaros, mas a imaginação ocidental foi preferindo pouco a pouco a ideia do porco. Não sei por quê, o que tem a ver o porco com o homem, mas foi isso que a imaginação fixou. Aqui, novamente, ela administrando uma bebida, né, para um homem que já tem embaixo um ou dois porquinhos já roncando, e esse aqui estaria tomando o chá, ou essa bebida, essa infusão, esse elixir, e já está começando essa metamorfose, está começando a se metamorfosear. Aqui é um renascentista, Dossi, Circe e seus amantes. Ela tem uma fauna, ela tem um zoológico. Na verdade, é um zoológico. A ideia é que ela transformaria todos eles em animais. Tem até um outro personagem, o Picus, que é o pica-pau, que também está ali em cima, à direita ali. Isso pertence a uma história que o Ovídio conta. O Ovídio conta todas as metamorfoses da mitologia. Portanto, Circe tem um capítulo especial, que é a rainha da metamorfose. Aqui, Ulisses já conseguiu acertar com a Circe e ela está destransformando, está dando a vida de volta aos marinheiros. Aqui é uma representação já mais da comédia, porque esse traço assim é típico da comédia. Aqui ela está tentando dar a ele a beberagem essa que iria transformá-lo. Veja que à direita há um tear. E o tear a gente associa sempre a Penélope. Mas, na verdade, o tear é associado a todas as mulheres da Grécia. O tear tem muito a ver com essa concepção que é muito esperta que eles têm de que a mulher que tece, ela tece os fios da vida. Então, quando os homens chegam ao palácio de Circe, eles não acham nada estranho em encontrá-la no tear. A senhora da casa estava no tear, tecendo as suas tramas, as tramas da nossa vida. Aqui a cena em que Ulisses ameaça a Circe. Claro que esse pintor, não sei exatamente como pronuncia, Jordaens, é um pintor flamengo, do século XVII, XVI, e, portanto, a Circe está vestida como uma dama europeia, e as suas aias. Aqui vamos ver um close aqui. Está aqui. O Ulisses está com a espada em riste, pronta para ferir, para matar, e ela mostra no seu rosto que ela percebeu. Ela percebeu que ele está decidido. Bom, com isso, essa cena de extrema emoção e violência, daí brota uma relação entre os dois. Ela pede que ele fique lá um pouco com ela, como Calypso. Só que ela é muito mais realista que a Calypso. A Calypso queria o Ulisses para si. A Circe queria Ulisses por um certo tempo. Ela é uma mulher completamente poderosa. Ela decide, ela não submete. Então ela mantém Ulisses lá, na verdade, para o seu prazer, para a sua diversão, por um ano. Um ano. Portanto, a volta de Ulisses é atrasada por um ano e ele não tem muito o que fazer. Ele é muito acusado depois por ter cedido
aos encantos de Circe, né? Na verdade, ele fez uma espécie de solução possível, já que ela era extremamente poderosa. Então, durante um ano ele fica lá, até que diz: olha, Circe, normalmente não leva mal, mas está na hora de eu voltar para casa. E aí ela diz: realmente, acho que agora tu reúne tuas coisas, teus homens, e volta, está na hora de voltar. Ela também já não estava muito, né, interessada em retê-lo lá, ao contrário da Calypso. Mas eu vou. Ela gosta do Ulisses. Eu vou te ajudar numa coisa. Tu não podes voltar assim. Tu tens que saber o que está acontecendo lá. Tu está há muito tempo fora de casa. Nessa altura já estamos há quase 9 anos, não? Está muito tempo fora de casa. Tu vais navegar para o norte, até o limite do oceano, não é o mar, o oceano. O oceano seria um rio que dava a volta no mundo. A concepção a cosmológica dos gregos e geográfica era diferente. E lá tu vais chegar no mundo dos mortos, o Hades. Ele diz: mas eu não vou entrar no Hades. Não, não precisa entrar no Hades, mas tu vai ficar na porta. Tu vai ficar na porta e tu vai te comunicar com o Tiresias. Tu vai falar, tem que falar com o Tiresias, que o Tiresias, aquele adivinho que nós conhecemos, ele vai te dizer o que está acontecendo, o que te espera no futuro. Tu não pode ir assim sem falar com ele. Mas e como é que eu falo? Ela dá todas as instruções. Tu vai chegar lá, vai abrir nessa entrada, nesse vestíbulo, não precisa entrar, mas nesse vestíbulo tu vai abrir uma fossa de 3 por 2, e ali tu vais colocar oferendas, libações de vinho, de água, de mel, e depois tu vais sacrificar uma ovelha e um carneiro, e vais deixar o sangue correr nessa fossa que os mortos vêm. Claro que Ulisses não tinha visto os Walking Dead, mas não são cadáveres que virão, não, virão os espíritos, os fantasmas, alguns usam até a palavra. E eles vão querer se aproximar para beber o sangue, para tomar o sangue. Não deixa. Vocês fiquem com as espadas desembainhadas, não deixe. Até que o Tiresias venha, aí tu vais falar com o Tiresias. Mas e como é que eu faço se eu quiser deixar alguém falar comigo além do Tiresias? Deixa ele se aproximar, repele os outros, mas faz uma seleção. Bom, é a famosa descida aos infernos. É muito simbólico isso, a descida aos infernos. Com quem é que ele vai falar? O que ele vai saber? Vários autores, inclusive, usaram isso como uma espécie de metáfora. Uns colocam: se eu descesse ao mundo dos mortos, infernos aqui é o mundo dos mortos, não é o inferno com o diabo, é a palavra que os antigos usavam, o mundo inferior. Então, se eu voltasse ao mundo inferior, ao mundo dos que não vivem mais, com quem que eu falaria? Aí Nietzsche diz: eu falaria com fulano, com Beltrano. Eu falaria, por exemplo, com Homero, se possível, e com Ulisses, se existisse. É o que nós vamos ver na próxima aula.